Olá, bom dia pra vocês. Hoje eu não tenho costume de começar a live com a música, mas eu quero deixar para você a indicação dentro do nosso tema hoje que nós vamos conversar. Quero deixar para você a indicação dessa música, da Marcela Thaís. E depois vai escute essa música, ela se chama Vai Passar Rápido, tá? Da Marcela Thaís. É uma música muito bonita, uma música muito reflexiva, que traz pra gente, né? Dentro dessa conversa que nós vamos ter hoje sobre o legado, sobre relacionamento de mães, pai e filho, tá? Então, quero te deixar essa indicação. Vai lá, escute, é uma música muito bonita, tá bom? A Marcela Thaís tem uma história muito legal com a mãe, com o pai. Perdeu a mãe, né, há pouco tempo não, né, de Covid, durante a pandemia. E é uma música muito bonita, muito reflexiva, tá bom? Então depois vai lá e escute, vai ser bastante legal pra você, vai trazer uma reflexão bastante interessante, tá bom? E, começando aqui a nossa live então, hoje nós vamos conversar. Primeiro, quero desejar para você um bom dia, Rosane, vocês todos que já estão aqui comigo, vocês que vão me ver no replay, quero desejar um bom dia para você. Quero agradecer pela sua companhia, agradecer pelas mensagens que eu tenho recebido das outras lives que nós temos feito aqui todos os sábados. Eu tenho deixado convites todas as semanas e tem sido muito legal receber depois o feedback, receber as mensagens de vocês, né, os comentários dizendo como as lives estão ajudando. É como eu disse na chamada da live dessa semana. Eu tenho prezado sempre por trazer um conteúdo, trazendo mesmo argumentos científicos, trazendo informações que vão agregar conhecimento, muito além de trazer uma reflexão, que vão realmente agregar conhecimento, para que você possa sair daqui com ferramentas mesmo para aplicar no seu dia a dia, tá? Então, bom dia Raquel, bom dia Rosane, bom dia Nilza, vai chamando seus amigos, Jussiele, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? E hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, é um tema fundante na vida de todos nós, que é o nosso relacionamento com a nossa mãe, né? O relacionamento com os nossos pais, na verdade. Amanhã é dia das mães, então eu vou explicar, né? Nós vamos conversar um pouco sobre esse relacionamento de mãe e filhos, mas eu não vou me ater, tá? No relacionamento de mãe. Nós vamos falar fundamentalmente dele, mas nós vamos conversar, né? Tocar outros aspectos também dos relacionamentos familiares com os nossos pais, tá bom? E como eu disse, né? Amanhã é dia das mães, né? E é claro que muita gente, como muitas datas comemorativas, elas se tornam um processo muito mercadológico, né? Vocês vão concordar comigo que muitas vezes o dia das mães, assim como o Natal, acaba se tornando uma data muito mais para você comprar presente, para você presentear, tem todo esse movimento do mercado para desvirtuar, né, o processo principal do Dia das Mães. Mas a gente não pode tirar a vivacidade, sabe? A importância dessa data. Aí a gente vai ter aquelas pessoas que dizem, mas Dia da Mãe é todos os dias. Claro que sim. Né? Dia dos pais é todos os dias, Dia dos namorados é todos os dias, nós vivemos todos os dias. Mas, se nós podemos separar um dia para prestar uma homenagem, para fazer, né, uma menção honrosa a alguém, por que não fazer? Qual o problema de fazer? Né? Então, eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão de mercado, nós não vamos falar isso, nós vamos conversar sobre a questão pro lado emocional da coisa, tá? Então quero te convidar aqui a abrir seu coração, abrir sua cabeça, nós vamos conversar sobre como esse relacionamento se dá, nós vamos conversar sobre problemas nessas áreas, porque, gente, você vai concordar comigo, quando a gente fala sobre mãe, o assunto ele logo se torna emotivo, logo ele se torna sensível, porque a mãe da gente é como se ela estivesse envolta numa aura de santidade. Né? Se você pode observar crianças brincando, na minha infância tinha muito isso. Você estava ali brigando, você estava ali naquela confusão, e alguém falava da mãe de alguém, tinha aquela questão, você pode falar de mim, você pode me bater, mas não fala da minha mãe não é? Então a mãe da gente, ela tem, sabe, parece que ela está envolta nessa aura de santidade, nessa aura de pureza, e todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, tem uma devoção pela mãe, e isso é explicado pela imagem e pela funcionalidade da mãe da gente. Eu não vou trazer aqui, reduzir a mãe a uma função, claro que não. Nós temos, sim, tem importância emocional, tem toda a questão, mas para a gente entender como que o nosso cérebro processa as coisas, nós precisamos entender a funcionalidade das coisas, né? Vocês sabem, quem me segue há mais tempo sabe que eu sou professor de português e literatura. Então eu sempre falo, né, com os meus alunos, com as pessoas que eu tenho possibilidade de formar, academicamente falando, eu sempre falo que é muito mais importante você entender o processamento das coisas do que você simplesmente decorar. Porque pensa, se você, por exemplo, está lá na escola estudando matemática e você decora a fórmula de Bhaskara, beleza, você vai aprender a executar. Né? Se você está na escola, por exemplo, na minha área, no português, você decora o que é um sujeito, o que é um predicado, ok, você vai aprender a executar quando você está dentro de um parâmetro. Mas, se você não entender a funcionalidade da situação, quando você se deparar com uma situação diferente daquela que você decorou, você não vai conseguir processar. Né? Então é importante que a gente entenda. Então, quando a gente fala aqui sobre mãe, sobre relacionamento de pais e filhos, eu quero também trazer pra gente esse entendimento de como esse relacionamento é processado, como que a gente entende
o nosso relacionamento com os nossos pais, como que a gente enxerga o relacionamento com os nossos pais, para que a gente possa mesmo entender e processar essas informações, digerir essas informações, sejam boas ou sejam ruins. Porque, como eu disse, quando a gente fala de mãe, quando a gente fala de mãe, muito mais do que pai, né? Quando a gente fala em mãe, ela está quase envolta numa aura de santidade, de pureza, a gente não pode falar mal da mãe, mas existe um outro lado da moeda, sabe? Muita gente tem uma verdadeira devoção pela mãe, mas tem muita gente também que tem uma série de traumas para a vida toda por causa de um relacionamento disfuncional com a sua mãe. E eu quero tocar nesse sentido também, tá? Porque nos meus atendimentos eu tenho visto muito, e eu sempre trabalho com os meus clientes, a questão do legado, sabe? Nós precisamos entender essa diferença de legado e de herança. Isso é uma diferenciação importante. Não sei se você já pensou nessa diferenciação. Mas legado é aquilo que nós deixamos dentro das pessoas. Quando você fala de o legado que a sua mãe deixou para você, você não está pensando nos bens que ela te deixou, no dinheiro que ela te deixou, você está pensando na carga emocional que a sua mãe te deixou. E quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente começa a trabalhar sobre isso nos atendimentos, com os nossos clientes, a gente mesmo para resolver os nossos comportamentos internos, as nossas questões internas, quando a gente começa a entender e a processar essas informações, quando a gente começa a racionalizar essas coisas, é que a gente consegue resolver muitas coisas, sabe? Porque por muito tempo a gente cria aquela idealização, aquela romantização de como uma mãe deve ser. Né? Cria uma romantização da figura do pai, da mãe. A gente romantiza, a gente idealiza as coisas. E quando essas coisas frustram as nossas expectativas, como que a gente se comporta? Quando as coisas não saem de acordo com aquilo que a gente planejou, como que a gente se comporta? Então a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Então, como eu estava dizendo, gente, muita gente tem uma verdadeira devoção, né, pela figura da mãe. Mas muita gente também tem uma série de traumas para a vida, tem uma série de questões. Muitos adultos, quando a gente está ali atendendo pessoas que vêm pra gente já mais velhos, pessoas ali no mercado de trabalho que não conseguem romper, que não conseguem avançar. E quando a gente vai rastrear, a gente percebe que essa pessoa, ela tem um problema ali nos fundamentos da sua vida, sabe? E isso é muito complexo, porque se uma pessoa, né, fala bem da mãe, se a pessoa tá ali elogiando a mãe, faz uma menção honrosa, todo mundo olha, tá dentro do esperado. Então, se você se dá bem com a sua mãe, você se sente bem porque você tá dentro do que é normal, do que é aceito para a nossa sociedade. Mas, se você de alguma forma verbaliza uma resistência, você verbaliza o não se dar bem, você verbaliza alguma mágoa, vocês terapeutas que estão comigo, vocês vão concordar comigo. Quando o paciente chega pra gente, ele chega pra gente com uma carga do trauma que ele tem, e chega também com uma carga de preconceito, porque quando ele verbaliza, tem aquela situação: como assim você não se dá bem com a sua mãe? Você não se dá bem com a sua mãe? Parece que é um absurdo. É pelo que eu estava dizendo, as pessoas envolvem a mãe, envolvem a maternidade numa aura de pureza, como se a mãe não fosse o ser humano que ela é. Como se a mãe não tivesse a sua própria história, como se a mãe não tivesse as suas próprias questões para serem resolvidas. E automaticamente, se uma mãe não tem as suas histórias resolvidas, é aquela frase que a gente diz: se você não cura as suas feridas, se você não cicatriza as suas feridas, você vai sangrar em cima de pessoas que não têm culpa das suas feridas. Então, se uma mãe tem as suas questões a serem trabalhadas, ela não tem maturidade emocional para processar as suas dores, para processar as suas questões, sabe? Antes de lidar com a sua prole, antes de lidar com seus filhos, ela vai sangrar em cima desses filhos as feridas que ela tem. Então, quando a gente fala em legado, e eu aqui não estou fazendo julgamento de valor, tá? Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, se dá bem, não é que é uma questão de julgamento. A gente não pode julgar a forma que as pessoas arrumaram de sobreviver, né? Muitas vezes as pessoas que têm uma resistência com a sua mãe, muitas vezes as pessoas têm uma verdadeira devoção com a sua mãe, e os dois pontos são ruins. Porque se você tem uma verdadeira devoção, você cria uma dependência emocional, e quando a sua mãe se for, você vai ter problemas, você vai ter uma frustração, você vai ter um luto que você não consegue processar. Então a gente precisa sair desse mundo ideal, dessa idealização e dessa romantização da mãe da gente, e trazer a mãe da gente para o mundo real. A gente tem que sair do ideal e vir para o mundo real. Muita gente tem problemas porque a gente vive nessa idealização, nessa romantização da tarefa, né, do papel da mãe na vida da gente, sabe? E por isso vem essa reação de quando a gente fala: eu não me dou bem com a minha mãe. Quando alguém verbaliza que tem alguma resistência com a mãe, tem essa questão de como assim você não se dá bem com a sua mãe, sabe? E a gente precisa prestar atenção nessa palavra, ideal, sabe? A gente idealiza, é como se a gente vivesse num conto de fadas e a gente estivesse sempre projetando no outro aquilo que a gente acha que o outro deveria ser. E é um grande problema quando a gente espera do outro o que o outro deveria ser. Porque as pessoas não são o que a gente quer que elas sejam. Elas são o que elas são.
cada um de nós temos as nossas histórias, nós temos as nossas questões, nós temos os fundamentos sobre o qual nós construímos a nossa personalidade e a construção do nosso caráter, dos nossos comportamentos. E a gente vai falar sobre isso também, tá? E é muito importante a gente... Até na live que eu fiz com o Enéas, a gente comentou um pouco sobre isso. Que quando a gente é criança, a gente enxerga a mãe da gente, o pai da gente, com essa aura mesmo, né, de idealização. A gente não consegue enxergar os defeitos, tudo que a mãe e o pai faz fica muito grande, porque você não consegue. Aquilo ali é o seu mundo, aquilo ali é a sua realidade, aquilo ali é o que você vivencia. Então tudo se torna muito grande, tudo muito poderoso. Então você enxerga o seu pai e sua mãe como um super-herói. Né? E à medida que você vai crescendo, você vai começando, vai ali para sua adolescência, você começa a se unir com seus pares na escola, você começa a buscar identificação em outros grupos, sabe? O pai e a mãe perdem um pouco a força. E eles vão, né, indo para outros grupos sociais. E à medida que a gente vai adultecendo, que a gente vai crescendo, vai passando dessa fase da adolescência e de querer se diferenciar, é como se o adolescente quisesse descobrir, sabe? Como criança, eu ainda sou uma extensão, meio que uma extensão do meu pai e da minha mãe. E a partir do momento que eu vou saindo do meu círculo social familiar e vou me inserindo na escola, no trabalho, hoje em dia os meninos vão cedo para o menor aprendiz, antigamente os meninos já iam cedo para o mercado de trabalho mesmo, e assim, a gente vai começando a descobrir outros grupos e vai começando a se diferenciar. E chega um certo momento onde acontece esse retorno. A gente começa a retornar para a nossa família, buscando ali de novo afirmação, buscando identificação, para que a gente possa formar o adulto que nós seremos. Né? Todos nós somos assim. E nesse retorno, muitas vezes a gente se frustra, né? Porque a gente começa a perceber que os comportamentos que a gente observou quando a gente era criança, como adolescente a gente se diferencia, e como adulto a gente percebe que muitos daqueles comportamentos não precisariam acontecer, muitos daqueles comportamentos não estavam adequados. Então a gente começa a trazer uma comparação de quem eu sou e de quem o meu pai e a minha mãe é, e trazer mesmo essa carga emocional pro jogo ali da relação, sabe? E a gente precisa tirar essa idealização do que a outra pessoa deve ser. Exatamente, Rosane. Vem a frustração, porque nós culpamos os outros pelas nossas expectativas. A gente cria um ideal, a gente cria um conto de fadas, né? A gente cria um ideal, um mundo ideal do que uma mãe deveria ser, e quando essa mãe não supre as nossas expectativas, quando as nossas expectativas são quebradas, a gente se frustra. A gente se entristece. E muitas vezes é aí que surge, né, muitos dos conflitos. Muitos vêm da fase ainda criança, mas muitos vêm daí também dessa identificação da frustração, a quebra de expectativa, sabe? E isso fala do mundo ideal que eu estava falando, tá? Então a gente precisa discutir como que a sociedade enxerga o papel da mãe. Por que a gente faz essa idealização, né? Não sei se você já parou para pensar em como a relação de pai e mãe, de filho e mães é composta. Sabe? Não sei se você já parou para pensar em qual é o papel da mãe. Em algumas lives passadas, quando eu estava falando sobre a questão masculina, sobre a saúde mental ligada ao homem, a gente falou muito sobre como o homem é enxergado na sociedade. A gente falou ali sobre o homem das cavernas, sobre o homem ter aquele papel, sabe, de ir pra guerra, ir pra luta. Então eles vivenciavam ali na sua sociedade, estavam ali todos juntos, e quando começou a faltar alimento, as pessoas começaram a se espalhar, né, pela terra para poder procurar alimento, procurar água, para subsistir mesmo. E o homem era aquele que ia na frente, que caçava, que trazia provisão para a família, que trazia o sustento. E se você pensa, se o homem saía para caçar, qual era o papel da mulher nessa sociedade, né? A mulher também caçava, óbvio, tinha todas as suas questões ali, não era tão marcada essa questão de diferença de gênero, mas se você pensar na nossa sociedade mais recente, mais atual, como que a mulher era representada na nossa sociedade? Como que a mulher é representada na relação mesmo, no que se espera? Pensa comigo naquela família margarina. O que se espera de uma família ideal? É um homem forte, um homem que sai para trabalhar, é um homem que traz a provisão, é um homem que traz a proteção. E a mulher? A mulher tem aquele papel de nutrição, de carinho, de afeto, de manter o lar. Sempre que você vê aquele comercial de família margarina, a mãe vai estar ali preparando café, todo mundo sentado na mesa bonitinho. Então a mãe é muito ligada, sabe, a essa associação que nós fazemos de nutrição. É só você pensar que o bebê, quando ele nasce, ele vai mamar em quem? Na mãe. Tudo que o bebê não tem, ele vai buscar onde? Na mãe. Ele vai buscar validação, ele vai buscar alimento, ele vai buscar socorro. E por muitos anos é assim. Até o bebê começar a se associar com o pai, até o bebê começar a socializar com o pai, a mãe é essa figura principal de proteção e de carinho que essa criança tem, tá? Quero aproveitar para agradecer você de novo. Crislaine, exatamente, sabe? Recentemente, você escreveu, né? Recentemente eu me frustrei com o encontro. Não foi nada do que representava. Eu criei romantismo. Exatamente. A gente cria uma imagem do que deveria ser, e quando a gente se depara com a realidade, a gente se frustra, sabe? Porque eu trabalhei em cima de um estereótipo do que a minha mãe deveria ser.
Então não sei a sua realidade, mas talvez você não tinha o contato com a sua mãe desde criança. Eu vejo muito isso, eu atendi uma pessoa que era filha adotiva e ela tinha muito essa questão, sabe? Ela tinha a sua mãe adotiva, era uma família maravilhosa, tinha todas as questões onde ela foi muito bem recebida e foi muito bem acolhida, e ela verbalizava gratidão por essa família onde ela foi acolhida. Mas a gente vê muito esse movimento em filhos adotivos de querer saber as suas origens mesmo, né, da sua origem biológica. E quando ela foi buscar e ela encontrou essa mãe biológica, esse pai biológico, ela se frustrou, porque ela criou uma imagem, por mais que ela tivesse sido, ela tinha sua história e tal, ela não foi abandonada violentamente. A gente vê essas crianças que são jogadas na lata de lixo, que são abandonadas de forma violenta. Não foi assim. Mas ela foi deixada para ser cuidada porque essa família não teria condições. Então, na cabeça dela, ela foi ensinada por muitos anos que aquilo foi um ato de amor. E não cabe a gente julgar. Foi um ato de amor a família ter dado para outra família cuidar, porque pensou na provisão que essa criança receberia com outra família mais abastada, sabe? E quando ela voltou para reencontrar essa família de origem, ela se frustrou, porque ela veio com essa informação de que ela era amada, que ela era querida, e quando ela encontrou uma situação diferente disso, ela se frustrou. E muitas vezes a gente passa por isso. A gente cria uma imagem, a gente cria uma idealização, que é o que eu estava falando, do estereótipo do que uma mãe tem que ser, do que uma mãe deveria ser, e a gente se frustra quando a gente se depara com a realidade, sabe? E é como eu estava falando. O bebê ele busca na mãe essa validação, desde sempre. Gente, existe hoje na psicanálise, na psicologia, a linha da psicoembriologia. A psicoembriologia, ela estuda a formação do feto psicologicamente falando, cognitivamente falando, dentro da barriga da mãe, sabe? Então nós estudamos hoje já como a cognição do bebê, como o intelecto do bebê ele é formado ainda no ventre da mãe. E se você pensar, gente, que o bebê ele é formado na barriga da mãe ali, pelos meses em que ele é gerado, e ele recebe da mãe os nutrientes que ele precisa para sobreviver ali dentro da barriga, e é o que vai formar esse bebê. Tanto que você pode, tem uma série de recomendações quando a mulher está grávida. Não pode pintar o cabelo, não pode comer certos tipos de alimento, obviamente não pode usar droga. Então você tem uma série de recomendações porque é sabido que tudo que a mãe se alimenta, tudo que a mãe passa, vai diretamente para o bebê. E já foram feitos estudos, sabe, de como o ambiente onde a mãe vive, e a psicoembriologia fala muito disso, como o ambiente em que essa mãe sobrevive, o ambiente onde essa mãe está inserida, afeta esse bebê. E não só na barriga da mãe, mas depois da vida intrauterina também. Quando esse bebê nasce, existe um estudo de alguns estudiosos alemães que foram estudar como era a relação da avó com a mãe, com o neto, sabe? Eles pegaram esses ambientes, eles conseguiam, pelo ambiente onde a avó estava inserida, eles conseguiam fazer projeções do comportamento desse neto quando ele já adulto. Porque, gente, uma coisa interessante que a gente precisa pensar, e assim, eu acho que na escola a gente não presta muita atenção nisso, mas vocês mulheres aqui, vocês sabem disso, provavelmente. A menina, ela já nasce, diferente do homem, que os seus espermatozoides vão sendo formados durante a sua vida, da sua fase reprodutiva, a menina ela já nasce com todos os óvulos que ela vai fornecer durante a vida. Então, pensa, se você já nasce com eles na barriga da sua mãe, você já tinha os óvulos que você iria usar durante a sua vida. Então, o seu filho, que você vai gerar no futuro, ou que você tem, eles já estavam com você, lógico, figurativamente falando, dentro da barriga da sua mãe. Então pensa, o que a sua mãe transmitia para você, te alimentava, te ajudava na subsistência e estava automaticamente alimentando o filho que você vai ter no futuro. Pensando nessa relação, esses estudiosos alemães fizeram estudos que começaram a apontar, sabe, que eles conseguiam prever o comportamento, algumas questões, lógico que com probabilidade, né, que esse adulto iria ter com base no relacionamento da avó, no ambiente em que a avó era inserida. E eles projetavam adultos, ou adultos violentos, ou adultos extremamente fragilizados. Aqueles adultos que aceitavam relacionamentos abusivos como forma de amor, sabe? Então, se a gente pensar que a menina na barriga da mãe já tem todos os óvulos que ela vai usar na vida dela, pensa no quão é importante a gente cuidar das nossas mães, a gente cuidar das nossas grávidas. No sentido de que, gente, se o bebê recebe da mãe tudo aquilo que ele precisa para subsistência na vida intrauterina e na vida pós-parto, né, ele está ali sendo formado, biologicamente formado, intelectualmente formado, e a psicoembriologia estuda isso, o ambiente em que a mãe está inserida, pensa numa mãe que está inserida num contexto de violência, o que ela não está passando para esse bebê. Pensa numa mãe que está inserida num ambiente, uma mãe que está inserida num ambiente de depressão, de violência doméstica, de pressão psicológica. O que ela não está passando, porque a gente pensa muito no que ela está passando enquanto nutrientes, fisicamente falando, que pelo sangue ela está passando, mas o bebê ele sente o que a mãe
Fala. É comprovado. Tanto que a gente vê esses videozinhos bonitinhos do bebê nascendo e o pai chega e conversa com o bebê e o bebê se acalma. Então o bebê ele reconhece, o bebê ele sente o ambiente. Então é importante, sabe, que a gente pense nisso e que a gente cuide disso. E a psicoembriologia é muito interessante, mas aqui eu cheguei num ponto onde eu quero me aprofundar com você, onde eu acho que vai ser um ponto muito importante para a gente trabalhar hoje. Porque, gente, pensa, se a menina já tem na sua barriga, dentro, ela sendo bebê gestado na barriga da sua mãe, ela já tem em si todos os óvulos que ela vai fecundar, vai fornecer durante a sua vida, ela já tem ali um futuro filho. Ela já tem ali, né, dentro dela, tudo que ela precisa para a vida dela. Isso fala sobre legado. Quando a gente pensa emocionalmente. Aqui expliquei biologicamente, claro. Mas se a gente pensar nisso psicologicamente, isso fala de legado, sabe? O que eu estou recebendo da minha mãe, o que eu recebi da minha mãe, da minha avó, sabe? O que eu recebi das minhas gerações anteriores, o que eu recebi das minhas gerações passadas, que me fazem ser quem eu sou hoje. Porque é o que eu estava dizendo. Ok, a menina, o bebê ele é gestado ali pela mãe, recebe os nutrientes que ele precisa para sobreviver na barriga da mãe. Quando ele nasce, onde ele vai buscar? Se ele chora, se ele está com fome, ele vai chorar e ele vai buscar alimento na mãe. Ele mama na mãe. Quando ele chora, ele vai buscar conforto na mãe. E quem é pai aqui, né, vocês que são mães, vocês vão concordar comigo. O bebê ele demora um pouco para se identificar com o pai. No começo, ele quer a mãe. E por mais, gente, que tem coisas que o pai, né, pode fazer, que o pai, né, precisa ajudar, existem coisas que só a mãe pode fazer. Existem coisas que só o bebê faz pela mãe. Isso é tão bonito de se pensar. E ao mesmo tempo, isso é uma responsabilidade tão grande que a gente precisa parar para pensar sobre isso, sabe? A gente precisa pensar que isso se espalha, gente, para as outras áreas. Porque se o bebê associa a mãe essa produção de alimento, essa nutrição, essa afetividade, esse carinho, isso vai se espalhar para as outras áreas da vida. E a gente pode falar aqui, em outro momento a gente aprofunda, se vocês acharem interessante, sobre o complexo de Édipo, sobre o complexo de Electra. São várias questões que permeiam esse relacionamento de mães, pais e filhos, que são também fundantes, né, na formação da personalidade. Mas aqui falando sobre o bebê buscar na mãe aquilo que lhe falta. Porque ele falta... Pensa no bebê, gente. O que falta para esse bebê? Falta segurança. Falta autonomia. Para ele buscar alimento. Para ele sobreviver. Então ele precisa da mãe. Nesse primeiro momento, principalmente da mãe. Né? Ele vai buscar na mãe esse conforto, esse relacionamento. Então a gente precisa pensar no quão importante é esse laço. O quão fundante na construção da identidade, da personalidade, das emoções dessa criança. Né? E se vocês procurarem, vocês vão encontrar estudos mostrando que um bebê, quando ele nasce, sabe, ele tem ali uma série de conexões neurais que já vem da barriga da mãe. E até os 2 anos de idade, esse bebê ele vai estabelecer as suas conexões neurais, ele vai refazer muitas das suas conexões, ele vai receber muitas informações. Por isso que a gente diz que o bebê é como uma esponja, a criança é como uma esponja. Até os 2 anos ele vai receber tanta carga emocional que, se você comparar, né, um cérebro de uma criança de 2 anos de idade com um cérebro de um adulto, as conexões neurais, lógico, um adulto é muito mais evoluído com todas as questões, né, que um adulto vai receber, mas assim, em se tratando de cérebro, em se tratando de pensamento, o bebê ele já recebe muita coisa até os 2 anos de idade. Então, e é justamente nessa primeira fase onde a mãe ela é esse suprimento para o filho de emoções, de alimento, de nutrição, sabe? Então, é muito importante que a gente pense nisso. Rosane, estou agora curtindo o 3º filho e estou no processo de inserir alimento. E ele só quer o leite da mãe. Tá vendo? Então, não sei a idade do seu filho, Rosane, mas... se você está inserindo alimentos, provavelmente ele tem 1 ano, 1 ano e pouco. Né? Você está começando a inserir os alimentos sólidos. Então, assim, existe até uma fase da vida da criança onde o que ele vai procurar é a mãe. Sabe? Ele vai procurar na mãe todas as subsistências que ele precisa. Tanto de segurança, quanto de alimento, quanto de afetividade. Quando você vê um bebê chorando, você vê uma criança chorando. Eu tenho um filho hoje, o Emanuel vai fazer 4 anos daqui a alguns dias. Mas assim, quando ele começa a chorar, primariamente ele vai buscar pela mãe. Por mais que eu possa ajudar, por mais que eu possa socorrer, ele vai buscar pela mãe, sabe? E assim, aí nós vamos entrar na questão do que eu disse do complexo de Édipo, de Electra e tal, e a gente pode trabalhar isso em outra oportunidade, tá bom? Mas é muito importante a gente pensar, então, sabe, o quanto é importante esse laço. O quão fundante, é o que eu disse, o quão fundamental é essa relação da mãe com a criança. O quão fundamental, o quanto isso vai trazer de base, o quanto isso vai trazer de fundamento para que essa criança cresça e seja quem ele vai ser enquanto adulto, enquanto adolescente. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? Então,
falando sobre psicoembriologia, eu citei aqui a questão da gravidez, do ambiente que a mãe está inserida, e como eu citei, vou repetir, estou sendo repetitivo, mas preciso. Se a menina tem, já quando ela nasce, todos os óvulos que ela vai fornecer durante toda a sua vida, ela já nasce potencialmente com o seu futuro filho. Rosane está com 7 meses, né? Exatamente. É a fase que ele depende somente da gente e tal. Então, se você está começando a inserir, ele vai começar aí, a partir de agora, começar a descobrir um mundo novo. Mas, por enquanto, o mundo dele é você. Por enquanto, o mundo dele é a mãe, sabe? E até uma certa idade, gente, a criança, ela vê na mãe as possibilidades de subsistência, sabe? Então, se a menina já nasce com todas os óvulos que ela fornece durante a vida, ela já tem nela, potencialmente, os seus filhos no futuro. Então a gente precisa, e isso fala diretamente, aqui falando biologicamente, mas falando agora psicologicamente, fala diretamente sobre legado, sabe? E isso se torna, gente, é uma questão quase automática. Quando a gente fala de mãe, quando a gente fala sobre o relacionamento da mulher com os filhos, se torna automático a gente pensar, sabe? Em questão de cuidado, é só você pensar. É o que eu falei da família Margarina. Quando você cria aquela imagem da família Margarina, o que você vê? É um homem sempre de terno, arrumado para ir trabalhar, é um homem forte que traz o sustento, e a mãe ele preparando café, a mãe ele trazendo nutrição para a família, né? E a gente precisa começar então a pensar sobre como essa imagem dessa mãe afeta a relação que nós construímos com a nossa mãe, como a imagem que a sociedade projeta sobre a mulher influencia naquela percepção, na idealização que nós temos de uma mãe, do que uma mãe teria que ser, do que uma mãe deveria ser, e que nos leva ao que a gente estava conversando agora há pouco, sobre essa frustração que a gente sente quando essa mãe não corresponde a essa expectativa, quando acontece essa quebra desse contrato social que a gente faz com a imagem que a mãe tem que ter, a gente se frustra, sabe? E falando aqui de legado, falando sobre essa construção de legado que a gente precisa passar para os nossos filhos, porque o tema hoje, como eu disse, Dia das Mães, estou falando sobre mães, vamos conversar sobre mães e pais, mas muito mais importante, sabe? É a gente pensar sobre o legado, sobre o que nós recebemos da nossa mãe e sobre o que nós estamos passando também para os nossos filhos. E eu li, né, um tempo atrás, eu não consegui me lembrar onde, mas eu li em algum lugar sobre, se você pensar, né, eu nunca fui a Jerusalém. Nós temos aqui o Enéas, que é pastor, não sei se você já esteve lá, Enéas, mas muita gente tem o sonho de ir em Jerusalém, tá? E quando a gente começa a ler, estudar a história de Jerusalém, você sabe que já foi destruída e construída, reconstruída, destruída de novo, invadida e reconstruída diversas vezes, né? E é interessante a gente pensar que nessa construção e desconstrução, nessa destruição da cidade e nessa reconstrução da cidade, a cidade de Israel ficou com algumas características. Eu estava lendo um dia sobre o Muro das Lamentações. Depois você pode pesquisar na internet, busca uma imagem do Muro das Lamentações. A imagem do Muro das Lamentações, se você observar, ela tem um tipo de pedra até uma certa camada, sabe? Então você vai vendo pedras grandes, pedras robustas e tal, beleza. Então ela está ali construído. E os guias turísticos, eles começam a mostrar, olha, até essa faixa de pedra, esse tipo de pedra, foi numa época. Mas eles invadiram, destruíram. Quando foram reconstruir, gente, o que eles usavam para reconstruir os muros? Eu não vou sair para buscar pedra de novo. Se eu já tenho ali um monte de entulho, se eu já tenho ali um monte de pedras quebradas, que são do muro antigo, mas que foram destruídos pelas civilizações anteriores, eles pegavam essas pedras e reconstruíam o muro, fazendo as reformas, escolhendo as pedras. Mas se você for observar, puxa a foto, vai ser interessante você ver isso. Tem uma faixa de construção até um pedaço. Aí eles começaram a construir por cima com outros tipos de pedra. E o que acontecia? A cidade era invadida e destruída de novo. Quando eles iam reconstruir, eles tinham outro tipo de material. Destruíam de novo. Quando iam reconstruir, outro tipo de material. Então o Muro das Lamentações, se você puxar a foto, tem várias tiras de pedras, de tipos de pedras diferentes, que fazem a fundação desse muro. Né? Se você pensar também na cidade de Jerusalém, dizem que tem uma avenida lá, onde existe até uma plataforma de vidro, onde os guias te mostram, olha, lá embaixo, mais ou menos a 3 metros, se eu não me engano, de profundidade, seria as pedras por onde Jesus andou, né, quando você vai pensar historicamente. Então Jesus andou por aqui, naquelas pedras lá embaixo. Não é nesse nível que você está andando hoje. Por quê? A cidade foi sendo destruída, invadida, destruída, reconstruída. Então eles iam acrescentando camadas e camadas. Acho que vocês já entenderam o que eu estou dizendo aqui. Mas, gente, nós somos assim. Ninguém veio do nada, sabe? Ninguém surgiu no mundo do nada. Não é assim que funciona. Nós viemos de alguém. Nós temos um antes de.
Nós não podemos, quando a gente fala de legado, essa é uma grande questão, que muita gente se esquece e que a gente começa a ter muitos problemas porque a gente começa a ignorar o antes de. E é o que eu estava dizendo, o que é legado? Quando você começa a diferenciar o que é legado do que é herança, o que é herança? É aquilo que você deixa para alguém. Então você trabalha, você deixa dinheiro, você deixa bens, você deixa posses. Legado é o que você deixa dentro de alguém. Você deixa saudades, você deixa ensinamentos, você deixa experiências, você deixa vivências, sabe? E todos nós, assim como a cidade de Israel foi destruída e reconstruída, assim como o Muro das Lamentações tem vários tipos de pedra na sua fundamentação, todos nós somos uma construção. Todos nós somos um amontoado de experiências e vivências. Gente, e ninguém vive sozinho. Ninguém veio do nada, sabe? A gente precisa se lembrar. É o que eu estava dizendo. Se aquela menina já na barriga da mãe, tá potencialmente com o filho dela armazenado em algum lugar dentro da sua estrutura biológica, isso fala de legado. Nós somos o resultado das histórias das pessoas que vieram antes de nós. E é importante a gente olhar para isso, né? Eu citei um tempo atrás numa live também, você pode olhar, não sei na região onde vocês moram, mas a gente vê muito aqui em Belo Horizonte, onde eu vivo, aquelas casas que as pessoas constroem e deixam a estrutura, né, deixam os alicerces, os ferros, não sei como chama, os ferros para fora, para que se você quiser construir para cima depois, você vai fazendo. Se você quando está construindo uma casa, quer construir uma casa de 2 andares, por exemplo, quer construir para cima, o que você faz? Você constrói a estrutura e deixa sobrar um pouco de ferro para cima, para que se você quiser construir para cima, você tenha estrutura, né? E quantos filhos nós vemos fazendo exatamente isso? Construindo as suas casas em cima da estrutura que os pais forneceram. Gente, e psicologicamente é exatamente isso que nós fazemos. Nós construímos as nossas casas em cima das estruturas que foram fornecidas pra gente. É o que eu estava dizendo. Ninguém veio do nada. Ninguém nasceu do zero. Nós somos o resultado. Nós somos o resultado das histórias que vieram antes de nós. A matéria-prima que nós temos. Como eu disse, quando o muro era de Jerusalém, a cidade de Jerusalém era invadida, destruída e reconstruída, a matéria-prima que eles usavam para reconstruir, eles selecionavam as pedras, que ainda eram úteis, e reconstruíam o muro, a cidade. Gente, a matéria-prima que nós temos para construir a nossa vida, para construir as nossas histórias, são as histórias de quem veio antes de nós. Bons fundamentos ou ruínas. Ninguém veio do nada. Cada geração constrói em cima daquilo que a anterior deixou. Então, bom ou ruim, você precisa olhar para a sua história e reconstruir os muros que estão caídos. E um movimento que a gente percebe ali nos atendimentos de terapia, muitas vezes quando a gente vai trabalhar com o paciente essa questão do legado que ele recebeu da mãe, do legado que ele recebeu do pai, a gente começa a perceber que muita gente tem problema justamente porque ela quer ignorar, ela quer deixar para trás. Só que esse deixar para trás, ele é muito complexo, porque se você deixa para trás sem resolver, você vai estar só... É como se você estivesse construindo uma casa e você percebe alguma rachadura na parede da casa. E ao invés de você resolver aquela rachadura, você vai lá e passa uma demão de tinta. Quando a gente quer deixar para trás sem resolver, a gente está só dando uma demão de tinta nas coisas. Então a gente precisa, se a gente quer curar a nossa geração, se eu quero ter filhos emocionalmente saudáveis e se eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei, no sentido de, vocês conhecem a minha história, eu fui vítima de abuso sexual, eu tinha todo um conflito com meu pai, eu tinha todas algumas questões, e se eu quero que os meus filhos não passem por aquilo que eu passei, eu preciso curar a minha estrutura para que eu consiga dar para eles. Se eu construo em cima do que o meu pai deixou, o meu filho vai construir em cima daquilo que eu deixar. Então eu preciso curar as minhas bases para que os meus filhos tenham um alicerce sólido para construir. Faz sentido, entende? Eu preciso, se eu quero curar a minha geração, eu preciso tratar as minhas feridas geracionais. Eu não posso deixar para trás, eu não posso abandonar, esquecer, ignorar. E eu não estou falando aqui, gente, de quando a gente começa a tratar sobre esse assunto, as pessoas começam a pensar, então eu vou ter que sair pedindo perdão para todo mundo, eu vou ter que procurar meu pai e conversar com ele. Não é essa questão, tá? Existem coisas que não dependem da gente. Então é aquela questão. O que não tem remédio, remediado está. No que depender de você, é o que a Bíblia fala. No que depender de você, tenha paz com todos. Então é fazer o que você precisa fazer. É resolver aquilo que você pode resolver.
É resolver as suas bases, resolver as suas estruturas, para que os seus filhos tenham bases sólidas para que eles possam construir. Realmente, é sério, viu, Rosane? Isso é muito sério. Já que verdade, é muito sério esse assunto. Porque se eu não dou bases, é o que eu disse, se eu construo nas bases que meu pai me deixou, e o meu filho vai construir em cima das bases que eu deixar, se eu não curar as minhas bases, se eu passar uma demão de tinta numa parede com rachadura, quando alguém construir por cima, o que vai acontecer? A casa cai. Então eu preciso curar as minhas bases, resolver as minhas questões. Não dá pra frente, não dá, gente, pra eu ir pra frente ignorando o que aconteceu lá atrás, sabe? Isso tá aí. O que aconteceu tá aí. E você só vai romper se você encarar. Você só vai romper se você acender a luz, jogar luz e resolver. Não adianta eu jogar por baixo do pano, não adianta eu dar uma demão de tinta, não adianta eu colocar um papel de parede bonito, porque a rachadura tá ali. Então eu preciso resolver. E se você tem a possibilidade, se é possível você resolver diretamente com a pessoa, restaurar esse relacionamento, como eu já contei que eu resolvi com meu pai e restaurei com meu pai, isso trouxe para mim uma cura muito grande. Depois, eu já falei isso outras vezes, mas depois em que eu fiz o realinhamento com meu pai, que nós conversamos, nós resolvemos as nossas questões, a minha vida enquanto homem, enquanto pai, rompeu de uma forma onde eu comecei a vivenciar muitas coisas que eu já poderia ter vivenciado antes se eu não tivesse essa rachadura na minha estrutura. Mas, graças a Deus, eu tive tempo de reconstruir, parar de dar demão de tinta e ir lá e resolver esses alicerces para que os meus filhos não fossem construir em cima de uma casa que uma hora a casa ia cair. Então a gente precisa resolver. Não adianta você ir para frente ignorando o que aconteceu antes de você. O que aconteceu antes de você tá aí. Se as suas bases são boas, ótimo. Se você teve uma família bem estruturada, que te supriu de amor, de carinho, de afeto, com todas as questões que você precisava, maravilha, né? Agora, se você não teve, ok. E o que eu vou fazer com isso? É muito mais, é o que Sartre diz. Tem uma frase do filósofo Sartre que diz que não importa o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Então, ok. Tem coisas que acontecem na vida da gente e que a gente não pode ignorar e fingir que tá tudo bem. Isso não é resolver, sabe? É o que eu estava dizendo. Você passar uma demão de tinta na parede. A gente precisa resolver o que pode ser resolvido. E muitas vezes, é o que eu disse, o que não tem remédio, remediado está. E o que você precisa fazer é resolver o que você vai fazer com isso, sabe? É resolver as suas questões. Então, se você tem bases sólidas para construir, maravilha, vai em frente. Se você não tem, o que você vai fazer com isso agora? Ficar chorando pelos cantos, ficar se lamuriando. Ah, mas a minha mãe deveria ter feito isso, isso ou aquilo. A minha mãe não foi uma mãe amorosa. A minha mãe foi uma... Você tem uma série de traumas que podem ter acontecido. Ok, e o que eu vou fazer com isso? O que aconteceu, aconteceu. Eu não posso simplesmente ignorar, deixar a parede rachada, construir por cima e ok. Se eu posso resolver com a minha mãe, se há uma possibilidade de reconciliação, se há uma possibilidade de reconstrução, perfeito. Se não há, eu vou refazer as minhas bases. Eu vou agora, é o que eu estava contando do muro. Quando o muro ia ser reconstruído, eles selecionavam as pedras que poderiam ser utilizadas para poder continuar a construção. Então, se você não tem bases sólidas para você construir, o que você precisa fazer é selecionar. Dentro de tudo aquilo, de todas as ruínas, é você olhar para as ruínas da sua vida, sabe? E selecionar as pedras que podem ser utilizadas. Selecionar aquilo que pode ser utilizado. É olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, com aquele movimento que eu estava descrevendo de quando você é adulto e retorna. É você olhar para eles agora como os seres humanos que eles são. Porque, gente, é o que eu estava dizendo, o problema está justamente naquela aura de santidade, naquela aura de pureza que a gente estava falando. As pessoas, elas criam uma imagem do que uma mãe deveria ser, do que uma mãe deveria fazer. E elas vivem eternamente, sabe? Quando eu falo, mas ela deveria ter feito isso ou aquilo, eu lembro automaticamente daquele personagem da família Dinossauro, o Baby. Você precisa me amar. Eu vivi muito tempo assim. Quando eu pensava no relacionamento que talvez não estava de acordo com os ideais que eu tinha construído na minha mente, eu pensava, mas como assim? Deveria me amar. Deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E você aponta o dedo e julga. Só que você esquece que as pessoas fazem o que elas podem fazer, o que elas sabem fazer. Então a gente precisa tirar essa idealização, essa romantização desse relacionamento que nós temos com os nossos pais, porque eles são também. Pensa, se você é o resultado da história que você recebeu dos seus pais, eles são o resultado da história que eles receberam dos seus antepassados.
Então a gente precisa aprender a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Rosana, exatamente. Se nós não curarmos as nossas feridas, acabamos ferindo a próxima geração. Eu preciso selecionar as pedras para eu construir o meu fundamento para que os meus filhos tenham uma base sólida para construir. Se eu não tive essa base sólida, se você não teve essa base sólida, você precisa selecionar qual é o fundamento que você vai deixar para a próxima geração. Então, se você não teve um bom legado, é você pensar em qual legado você está deixando. É você construir a partir daqui, sem ignorar o que aconteceu. É selecionar as pedras dessa ruína que eu tenho e construir bases sólidas para que eu possa dar uma base sólida para as próximas gerações, sabe? E, gente, é o que eu estava dizendo. Se nós somos a construção, se nós somos o resultado daquilo que aconteceu com a gente, os nossos pais, as nossas mães, são o resultado daquilo que aconteceu com eles. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a olhar para eles com esse olhar de misericórdia, entendendo que a sua mãe, ela é o que é. Ela é o que é com a história dela, que foi construída em cima daquilo que ela mesma recebeu. A gente não vive no mundo ideal. A gente vive no mundo real. E no mundo ideal, quando você olha para uma imagem de uma mãe ama. No mundo real, nem sempre. No mundo real, as mães cuidam. No mundo ideal, as mães cuidam. No mundo real, quantas mães a gente vê abandonando seus filhos, fazendo crueldades. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas são. Nós vivemos no mundo real e as pessoas são o resultado das suas histórias. Eu não estou aqui justificando, tá? Não estou aqui passando pano de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que a gente precisa tirar as expectativas que nós temos das outras pessoas. É parar de olhar para nossa mãe e pensar no que ela deveria ser. Ela deveria me amar, ela deveria me dar isso, ela deveria ter me dado essa base sólida. Olhar para ela com esse olhar de misericórdia de, ok, ela não me deu, porque talvez ela também não tenha recebido. E esse movimento, ele é um movimento muito importante, sabe? Porque a gente precisa aprender a viver a vida do jeito que ela é e mudar o que não está saudável. Então, gente, como é que eu aprendo a viver a minha vida familiar de forma mais saudável? Então, como que eu faço isso? Um movimento que eu fiz, tá? E que trouxe muita cura para mim foi buscar conhecer a história da minha mãe, do meu pai, da minha família. E quando eu falo assim, parece que eu tinha um monte de traumas, que a minha família... Não é questão que a minha família era horrível não, tá, gente? É porque, assim, eu tinha uma série de construções mentais que eu precisei de desconstruir. Né? Como a nossa vida é uma construção, à medida que você vai vivenciando, eu tinha criado um monte de informações na minha cabeça que eu precisava de desconstruir para ter uma imagem mais saudável. E o movimento que eu fiz de retorno, de reconhecimento da história, sabe? Quando eu restaurei o relacionamento com meu pai, eu comecei a perguntar como é que foi quando eles vieram para Belo Horizonte. Meus pais eram da roça, o meu pai era viúvo, ele já tinha 3 filhos antes de se casar com a minha mãe. Isso, eu já conhecia a história muito por cima. E eu comecei a perguntar a história. Então eles começaram a me contar a história de como eles vieram para Belo Horizonte. Começaram a me contar, por exemplo, a história sobre a construção da casa onde eu morei a minha vida toda, quando era menor, né? Antes de me casar. Começaram a me contar informações sobre a casa. Então como foi a construção, quanto tempo demorou. Eu comecei a perceber o esforço do meu pai em fornecer para nós tudo que ele tinha fornecido durante a vida. E eu comecei a entender muitos comportamentos. Da mesma forma com a minha mãe, quando eu comecei a entender, a pensar sobre o contexto familiar em que minha mãe estava inserida, como uma mulher que já casou com meu pai, já criando 3 filhos de uma esposa que meu pai era viúvo, né, vindo para Belo Horizonte, longe de todo mundo, com uma série de situações, e eu não estou aqui, é o que eu disse, eu não estou passando pano, não estou justificando nada, mas assim, você começa a entender os comportamentos, você começa a entender muita coisa que aconteceu, muita coisa que você processou e entendeu, quando você começa a conhecer a história. Quando você começa a entender, é o que eu estava dizendo, entender a construção que ela fez em cima das bases que ela tinha. Ela chegou até um certo ponto. Ela construiu em cima das bases que ela tinha. E quando você começa a entender, quando você fizer esse caminho e começar a entender a história dos seus pais, você vai começar a reconhecer todo o esforço que eles fizeram. E você vai começar a perceber que eles te deram o que eles puderam. Eles te deram o que foi possível, ruim ou bom. Eles te deram o que foi possível, sabe? Então, isso cura o coração da gente, porque a gente começa a enxergar o ser humano por trás dessa figura idealizada que a gente criou. A gente cria uma figura idealizada e quando a gente começa a conhecer a história por trás da pessoa, a vivência por trás da pessoa, as construções que essa pessoa
precisou fazer, quais eram as bases que ela tinha. Gente, porque se é difícil para mim, se é difícil para você construir em cima das bases que eles deixaram, imagina para eles construírem em cima das bases que eles tiveram. Se hoje nós temos uma possibilidade de conhecimento, de aprofundar em muitas coisas, se hoje nós temos essa possibilidade, imagina para quem não teve em gerações passadas, né, com situações complexas. Então, quando a gente começa a entender a história de quem veio antes de nós, a gente começa a ressignificar e começa a entender o ser humano por trás dessa idealização que nós criamos. E aí nós podemos começar a não construir a nossa vida sobre fundamentos frágeis. Porque quando a gente não sabe o terreno que a gente tem para construir, a gente começa a construir meio perdido. É o que eu estava dizendo, se você olha para suas ruínas e você não começa a selecionar as pedras, você vai construir fundamentos frágeis para a próxima geração. Então conhecer a história de quem veio antes de você vai te possibilitar. E talvez você não tenha essa possibilidade de conhecer. Talvez você não tenha como investigar. Talvez você não tenha como saber. Mas então é parar, racionalizar, olhar para as pedras que você tem, olhar para as ruínas que você tem e selecionar o que você quer ou não para sua vida, o que faz sentido ou não para sua vida. É você perceber quais são as pedras que você tem e perceber quais são as possibilidades que você tem, sabe? E se você tem essa possibilidade de investigar, um movimento que você precisa fazer é de honrar. A Bíblia fala, né, honrar o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. E aqui eu não estou fazendo uma pregação, não é uma live bíblica, mas são verdades que trazem sabedoria para a gente. Eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Não é se o meu pai e a minha mãe foram bons pais. Não é honrar meu pai e minha mãe se eles me deram tudo que eu acho que eu precisava. É honrar o meu pai e minha mãe simplesmente porque eles são meu pai e minha mãe. Você honra a figura. É como a Bíblia manda, por exemplo, orar pelas autoridades. Eu não preciso orar, por exemplo, pelo Lula, se eu concordo com o Lula. O que eu tenho que fazer é orar pelas autoridades, independente de quem sejam. Então, quando a Bíblia fala de honra, é exatamente isso. É você liberar a sua mãe dessas idealizações. É parar de exigir. A sua mãe não te deve nada. Ela te deu o que ela tinha que te dar. Ela te deu o que ela tinha. É parar de ter esse comportamento do baby da família dinossauro que eu disse, de você precisa me amar. É você crescer, olhar para o que você tem, esse vínculo de dependência que nós temos, de que ela não me deu o que eu deveria, romper esse vínculo. Romper aquele pensamento que nós tínhamos quando nós éramos bebês, de que eu vou chorar porque minha mãe me dá comida. Eu vou estabelecer no meu relacionamento com a minha mãe esse relacionamento de dependência, esse relacionamento de que ela precisa me suprir de alguma coisa. Ela já me deu o que eu precisava. Ela me deu o que ela podia me dar. E agora eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver em cima das bases que eu tenho. Boas ou ruins, como eu já disse. Mas selecionar e refazer o caminho que eu preciso refazer. E nesse caminho também, entender qual é o nosso papel. Porque muitas vezes também, gente, os relacionamentos eles são dificultados, eles são problematizados, porque nós muitas vezes confundimos os nossos papéis. Quando nós voltamos para o nosso seio familiar e começamos a conhecer a história dos nossos pais, muitos de nós têm a tendência de querer se tornar salvador. Eu não sou pai da minha mãe. Eu não sou pai do meu pai. Você não é mãe da sua mãe. Então você tem que aprender a entender qual é o seu lugar. Dar a ela o direito de ser humano. Dar a ela, a ele, ao seu pai, aos seus pais, o direito de errar, o direito de escolher, o direito de ser quem eles são e assumir a responsabilidade por isso, como você tem que fazer. Fazer o que precisa ser feito e assumir a responsabilidade pelos seus erros e pelas suas potencialidades, né? Assumir a responsabilidade daquilo que te acontecer. Então para de tentar salvar. Sabe? É parar de olhar para sua mãe e racionalizar o relacionamento dela com seu pai, o relacionamento dela com as outras pessoas e agir como se você fosse o salvador, como se você fosse o pai da sua mãe. Esse papel não é seu. Você é filho da sua mãe. Você é filho do seu pai. Cada um no seu papel. E isso já é coisa demais. E isso já é coisa demais para fazer. Então nós precisamos estar no nosso papel, se colocar no nosso papel, reconhecer o seu lugar, sabe? Reconhecer o valor da sua mãe. Reconhecer o valor aqui, gente, não fala de validar, não é o olhar, é o que a gente fala sobre perdão, não é o justificar o outro, mas é o dar para o outro o que ele tem que ter. Então ela é sua mãe, ela merece o seu respeito simplesmente por ser quem ela é. E você reconstruir a sua história em cima daquilo que você tem possibilidade de reconstruir. Então, reconhecer o valor, reconhecer os esforços. Por mais
que ela tenha falhado em alguma coisa que você acha que ela tenha falhado, que seu pai tenha falhado. Eles te deram a vida, eles te deram o que eles sabiam dar, eles te deram o que eles podiam dar. Então é reconhecer esses esforços, reconhecer que ela pode fazer escolhas, reconhecer que ela é um ser humano e você não tem o direito, a gente não tem o direito de depositar neles as nossas expectativas em cima das nossas idealizações, dessas imagens que nós criamos e colocar neles essas expectativas. E por isso, uma coisa que eu ouvi se eu não me engano, do Wendel Carvalho, não sei se é do Wendel Carvalho ou do Paulo Vieira, mas que me trouxe muita clareza, né? Como que a gente honra a minha mãe? Eu quero encerrar com isso. Acho que quando a gente pensa, eu preciso honrar a minha mãe, eu preciso honrar o meu pai. Como que eu honro a minha mãe? Como que eu honro o legado? Como que eu deixo um legado? Dando certo na vida. Sabe, assumindo a responsabilidade pelos meus atos. É sendo homem. É me tornando adulto. Se você viver a sua vida inteira fragilizado por quem a sua mãe foi, por quem o seu pai foi, você vai deixar essa vida também deixando um legado fragilizado para as pessoas que vão vir depois de você. Então, o nosso maior propósito como pais é criar filhos saudáveis. E você cria filhos saudáveis, escolhendo deixar alicerces firmes para os seus filhos construírem. Então, se os seus pais não fizeram isso por você, decida você mudar e refazer os alicerces, refazer os caminhos. Entenda a sua história, sabe? Entenda os erros que foram cometidos para que você fosse assim e decida não perpetuar. Refaz, conduz e deixa um legado melhor para os seus filhos. Como que você honra as suas gerações passadas? Reconstruindo. Como que a gente olha hoje para Israel hoje é uma nação, sabe, uma potência, né? Israel tem uma agricultura excelente, Israel tem no meio do deserto, eles têm uma agricultura frutífera. Então você olha para Israel como uma nação que promete, uma nação forte, porque eles tiveram a habilidade de reconstruir em cima das ruínas que eles receberam. Cada geração reconstruiu em cima das ruínas que eles receberam. Então, como que você honra o seu pai e a sua mãe? Como que você honra as suas gerações? Não é passando pano. Não é dando uma demão de tinta nas rachaduras. Porque, gente, quando a gente começa a revisitar essas histórias... Por exemplo, eu contei um tempo atrás sobre a conversa que eu tive com meu pai quando eu desabafei sobre o abuso sexual que eu havia sofrido. E quando eu contei essa situação de abuso que eu havia vivenciado, conversei com meu pai, pedi perdão para meu pai, abri essa história, o meu pai ele veio para mim com uma série de informações que eu não tinha e que me ajudaram a entender muita coisa. Aí eu comecei a entender, por exemplo, que o meu abusador tinha todo um histórico do pai dele, da família anterior. Então, assim, entende? Tudo é uma construção. As pessoas constroem em cima das bases que elas receberam. Então, se eu não curo as minhas bases, eu estou perpetuando os erros. Se eu não corrijo as rachaduras, eu estou dando demão de tinta, e quando os meus filhos construírem em cima da minha casa, a casa vai cair. Então, lembre disso. Os seus filhos vão construir sobre o seu teto. Estou falando emocionalmente, tá? A Ana Paula Valadão fala muito essa frase. O meu teto é o piso da próxima geração. Então, o que você tem deixado? Você tem deixado alicerces ou você tem deixado ruínas? Não importa o que você recebeu. José, exatamente, você honra seus pais assumindo sua responsabilidade e deixando um legado. Exatamente. Pense no que você tem deixado. Você tem deixado alicerces ou ruínas? Pense no que você recebeu. Se você recebeu ruínas, selecione as pedras, escolha as pedras e decida deixar alicerces. Você tem deixado alicerces ou ruínas? Quero finalizar deixando esse pensamento para você. Vai pensando nisso. Amanhã é Dia das Mães. Não sei se você vai ter oportunidade de estar com a sua mãe. Refaça, reconstrua. Olhe com um olhar de misericórdia. Olhe com um olhar entendendo o ser humano por trás da idealização que você criou. Isso vai te ajudar a ressignificar essa história. Tá bom? Espero que tenha sido bênção para vocês, que tenha trazido informações. Quero agradecer aqui por todos os comentários, tá? Depois eu vou deixar essa live salva. Vai lá, deixa seu comentário também ali na live salva. Deixa seu comentário, seu coraçãozinho. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam também receber essa conversa que nós tivemos aqui.
E é muito legal ter vocês aqui comigo, tá bom? Muito obrigado. No próximo sábado nós estaremos aqui de novo. E, Josi, vou deixar salvo, tá? Todas as lives que eu tenho feito aqui, eu tenho deixado salvas. Quero convidar vocês a assistirem sempre. Todas as lives que eu tenho feito, é o que eu disse no começo, eu tenho prezado por trazer esse conteúdo fundamental que vai te dar ferramentas para que você possa sair daqui e praticar. Porque não adianta você adquirir uma série de conhecimentos, adquirir um monte de informação, e quando você vai ver, você pensa, o que eu faço com isso? Só engordei, né, mentalmente falando. Mas que você tenha ferramentas para que você possa praticar na vida, tá bom? Então vai lá, assiste de novo, compartilha, deixa seu comentário. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Me manda no direct a sua opinião. Se você não concordou com alguma coisa que eu disse aqui, pode me dizer e a gente vai conversando, tá bom? Gente, bom sábado para vocês. Feliz Dia das Mães para todas vocês que estão aqui, que são mães, para vocês que estão me assistindo no replay. Espero que tenha sido um final de semana abençoado. E pense nisso. Você está deixando ruínas ou alicerces? Abraço para vocês. Até semana que vem.